1942. Nos campos de Bagé, a honra de um homem corria junto com seu cavalo. Mas, quando o clã dos Menezes suspeitou que a corrida foi roubada, o pagamento não foi feito em dinheiro, mas em chumbo e terra. 11 homens que celebravam a vitória foram atraídos para uma armadilha mortal da qual ninguém saiu vivo para contar a verdade. Você está prestes a ouvir o relato de como uma simples aposta de fim de semana desencadeou um massacre que manchou a tradição gaúcha e provou que, na fronteira, o perdedor pode ser o carrasco mais cruel. Mas antes de continuar, se inscreva e comente se você gostaria de mais histórias como esta. O sol do meio-dia sobre a campanha gaúcha tinha a cor do pó de osso. Não era um calor convidativo. Era um peso opressor que assentava sobre os chapéus de feltro e que secava o suor antes que ele pudesse escorrer pelas têmporas. Aquele era o palco da honra e da ruína, o campo de provas onde a tradição se encontrava com a ganância. Bagé, com suas planícies infinitas que tocavam o Uruguai, era um barril de pólvora cultural onde a palavra valia mais que o ouro e a vingança mais que a própria vida. Naquele sábado fatídico, a carreira montada na linha da Estância do Cedro não era apenas mais uma disputa de cavalos. Era um acerto de contas silencioso entre dois clãs que ditavam as regras da fronteira há décadas. De um lado, os Menezes. 4 irmãos. Joaquim, o líder silencioso e implacável. Bento, o temperamental, sempre com a mão no cabo da faca. Firmino, o calculista, responsável pelo gado e pelas terras. E Zeca, o mais jovem, cuja lealdade era absoluta. Com eles, 2 primos, veteranos de revoluções passadas, homens que conheciam o cheiro da pólvora e não hesitavam em usá-la. Os Menezes representavam a tradição férrea, o orgulho de uma linhagem que havia conquistado a terra centímetro por centímetro. Do outro lado, o clã Souza, menos numeroso, mas com uma ascensão econômica recente que irritava profundamente os Menezes. Eles haviam trazido o cavalo Ventania, um baio amarillo de patas rápidas e olhar selvagem, que prometia quebrar o domínio dos Menezes nas apostas. As apostas haviam atingido valores obscenos, capazes de mudar o destino de estâncias inteiras. Ouro em pó, cabeças de gado de elite e até mesmo escrituras de terras foram depositadas sobre a mesa improvisada de madeira rústica. A tensão não vinha apenas do dinheiro, vinha da humilhação pública. O perdedor daquela carreira não perderia apenas bens, perderia a face diante de capatazes, peões e vizinhos, e na fronteira de 1942, perder a face era assinar a própria sentença de irrelevância. Quando o tiro de largada ecoou, o silêncio que se seguiu foi quase mais alto que o tropel dos animais. Todos os olhos, protegidos pelo sombreiro, seguiam os 2 cavalos que se tornaram borrões de poeira e força bruta. O cavalo dos Menezes, o Capitão, era um animal de fibra, mas o Ventania do Souza parecia desafiar as leis da física. Ele não corria, ele voava. E quando a bandeira branca sinalizou a vitória incontestável do Ventania, a poeira que subia não era apenas da pista, mas da honra dos Menezes sendo pulverizada. A comitiva do Souza explodiu em celebração ruidosa, risadas que soavam como insultos diretos aos ouvidos dos perdedores. Eles celebravam não apenas a vitória, mas o desfalque que impunham a arrogância secular dos Menezes. Joaquim Menezes, o líder, permaneceu imóvel. Ele era um homem de poucos gestos, mas seus olhos, azuis e gélidos como a geada noturna, registraram cada grito, cada sorriso vitorioso. Ele sentiu o peso do olhar de Bento ao seu lado, que já coçava o coldre da garrucha. "Calma, Bento", sibilou Joaquim, a voz baixa e perigosa. "O pagamento será feito, mas não aqui." A fúria de Bento era evidente, mas ele conhecia o código silencioso de seu irmão mais velho. Quando Joaquim falava com aquela calma sepulcral, ele já havia traçado o mapa do desastre. O incidente para os Menezes não era a perda, mas a certeza que lhes corroía a alma. O Ventania havia sido dopado. O cavalo, após cruzar a linha, apresentava uma espuma na boca que não era natural, e seus olhos pareciam injetados com uma energia febril, antinatural para o esforço. Roubar uma aposta em Bagé era um pecado mortal.
Quebrar o código de honra era justificar a retaliação mais extrema. Joaquim esperou que a euforia do Souza atingisse seu ápice. Ele então caminhou, passos lentos e deliberados, através da poeira que assentava, em direção ao clã Souza, liderado pelo patriarca, Olavo Souza. "Parabéns, Olavo", disse Joaquim, estendendo a mão com uma frieza que enganava a todos, exceto seus próprios irmãos. O aperto de mão foi firme, mas breve. "Uma corrida de se tirar o chapéu. O Ventania é um animal impressionante. A dívida é grande, Olavo. Ouro, gado, papéis. Não é coisa que se resolva aqui no meio da poeira." Olavo, inchado pela vitória e talvez ligeiramente embriagado pela cachaça da celebração, sorriu com presunção. Sabia que o Menezes era um homem de palavra. "O que propõe, Joaquim?" "Proponho que venham à Estância da Sombra", respondeu Joaquim, apontando para a direção oposta ao sol, onde a paisagem se tornava mais escura e isolada. "Temos o gado separado nos currais e o ouro guardado no galpão de esquila. É mais discreto, Olavo. E podemos beber um bom vinho uruguaio para selar o trato. Eu insisto. É uma dívida de honra." A proposta era calculada para apelar à vaidade e à ganância dos Souza. Um pagamento particular, longe de olhos curiosos, sugeria que os Menezes não queriam exibir o tamanho de sua perda. Olavo hesitou por um segundo, olhando para os 11 homens de sua comitiva, seus filhos, primos e capatazes leais, todos armados e em número superior aos Menezes que estavam ali. "Aceitamos o convite, Joaquim." Olavo concordou, batendo nas costas de seu filho mais velho. A honra Menezes ainda vale algo, afinal. Era a isca. E os 11 homens, cegos pela vitória e pelo orgulho de terem humilhado o clã mais antigo da região, morderam. Eles não viram a sombra da morte que já estava projetada sobre eles. Eles viram apenas a promessa de riqueza e a confirmação de seu triunfo. O comboio partiu ao cair da tarde. Os Menezes, com seus semblantes de derrota resignada, lideravam o caminho para a Estância da Sombra, um lugar que fazia jus ao nome. Era uma propriedade antiga e isolada, usada principalmente para a esquila de ovelhas e o armazenamento de equipamentos. O galpão, grande e de madeira escura, ficava em uma depressão do terreno, fora da vista da estrada principal. Um lugar perfeito para negócios discretos, ou para um enterro. A Estância da Sombra era silenciosa, exceto pelo ruído do vento que assobiava através das frestas do galpão. A atmosfera era densa, impregnada pelo cheiro de lã crua, poeira e algo mais sutil, metálico, que os Souza não souberam identificar, o cheiro da antecipação da violência. Ao chegarem, Joaquim ordenou que os cavalos fossem amarrados em um curral lateral. "Vamos entrar. O vinho espera e o ouro está pesado", ele disse com um tom de cansaço. Os 11 Souza entraram no galpão de esquila. Era espaçoso, iluminado por poucas lamparinas a querosene que projetavam sombras longas e distorcidas, transformando pilhas de feno em monstros e ferramentas em armas. Os Menezes, que haviam se dispersado sutilmente, estavam agora posicionados em pontos estratégicos. Os 4 irmãos e os 2 primos, 6 contra 11. A desvantagem numérica não importava, pois os Menezes tinham a vantagem mais crucial, o elemento surpresa e a determinação assassina. Olavo Souza tossiu, impaciente. "Onde está o ouro, Joaquim? E o vinho?" Joaquim Menezes estava parado na porta de madeira, agora fechada, cortando a luz fraca do crepúsculo. Ele não sorriu. A máscara de resignação caiu, revelando a face fria do ódio. "O ouro e o vinho podem esperar, Olavo", disse Joaquim, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Ele sacou sua garrucha, um modelo antigo, mas confiável, com o cano curto e grosso. O clique seco do armamento ressoou pelo galpão como o veredito final. "O que é isso, Joaquim? É um assalto?" Olavo riu nervoso, movendo a mão em direção ao facão que trazia na cintura. "Não é um assalto", corrigiu Joaquim. "É um acerto de contas. Vocês quebraram o código, Olavo. Vocês trapacearam. O Ventania estava dopado. E na fronteira, a trapaça não é paga com dinheiro, é paga com a honra perdida." Neste instante, Bento Menezes, que estava escondido atrás de uma pilha de sacas, surgiu com sua faca de prata reluzindo sob a luz da lamparina. Ele estava vermelho de fúria contida.
Tirem as armas, vagabundos! Gritou Bento, a primeira explosão de raiva em horas. Tirem as armas e ajoelhem. Hoje, vocês vão pagar pela nossa humilhação. O galpão mergulhou no caos. O clã Souza, pego de surpresa, tentou reagir. Um dos capatazes, mais rápido, tentou sacar um revólver, mas Firmino Menezes, o calculista, atirou primeiro. Não houve gritos de dor, apenas o estampido abafado da garrucha, que parecia engolir o som da vida. O corpo do capataz atingido caiu no feno com um baque surdo, mas sem derramamento visível de sangue, apenas um tremor final. O silêncio tomou conta da sala, um silêncio pesado e absoluto. Era o som do medo que se instalava, o reconhecimento brutal do destino que lhes havia sido reservado. Eles não estavam ali para receber pagamento, estavam ali para serem enterrados. Os Menezes, frios e organizados, dominaram o cenário. As garruchas apontadas para os corações do Souza não deixavam margem para heroísmo. Os 11 homens foram desarmados, suas armas jogadas em um canto escuro. O cheiro de pólvora pairava, misturando-se ao cheiro de morte iminente. Olavo Souza, o patriarca, agora pálido, percebeu a dimensão da tragédia. Joaquim, somos homens de família. Pelo amor de Deus, isso é loucura. Levem o gado, levem tudo, deixem-nos ir. Joaquim andou lentamente até Olavo, seu rosto impassível. Vocês tiraram de nós mais do que dinheiro, Olavo. Tiraram nossa reputação, e isso não tem preço. Vocês nos trataram como palhaços, e agora vão pagar o preço de fazer um Menezes perder a honra. O ponto de ruptura havia sido atingido. A negociação estava encerrada. A execução do plano agora era a única moeda de troca. Os Menezes não usariam mais as garruchas, pois o barulho poderia viajar com o vento. O galpão de esquila, reservado para a tosa das ovelhas, seria o palco do acerto de contas mais cruel da história de Bagé. O silêncio era vital. A noite silenciosa estava apenas começando, e as ferramentas de corte, afiadas para a lã, encontrariam agora um uso mais sombrio. Os Souza foram enfileirados. A luz fraca das lamparinas refletia nas lâminas das facas de prata dos Menezes, facas usadas para o churrasco e para a guerra. Eles não iriam torturar. Eles iriam apagar. A morte seria rápida, mas a agonia psicológica, à espera pelo golpe, seria a verdadeira punição. Joaquim deu a ordem final, um sussurro que valia mais que um grito de guerra. Pelo código, pela honra. O que se seguiu não foi visto, mas sentido. O galpão se encheu de sons abafados, de lutas breves e desesperadas que terminavam em ruídos de corpos caindo. A violência implícita era mais aterrorizante do que qualquer descrição gráfica. A escuridão acolheu o incidente, e o cheiro metálico se intensificou, misturando-se à poeira. Apenas 6 homens, os Menezes, permaneceram de pé quando a matança terminou. 11 corpos jaziam no chão de terra batida e feno, cada um deles testemunhando o preço imposto pela quebra do Código Gaúcho. Os Menezes respiravam ofegantes, não pela força física, mas pelo peso do ato que acabavam de cometer. A próxima fase do plano de Joaquim era a mais difícil. Ocultar a tragédia para que o sol da manhã não revelasse o segredo. Eles não podiam simplesmente enterrar os corpos próximos ao galpão. O crime precisava desaparecer, engolido pela imensidão da fronteira. Joaquim chamou seus irmãos. Tragam os cavalos. Os que cavaram a vala serão os que os esconderão. E que ninguém, nunca, saiba o que aconteceu na Estância da Sombra esta noite. Eles sumiram. Foram para o Uruguai com o dinheiro. É essa a história. Eles forçaram seus próprios cavalos, exaustos da corrida, a cavar uma vala comum em uma área remota da estância, simulando um trabalho de terraplenagem para drenagem, uma tarefa comum na região. O uso dos cavalos para disfarçar o enterro era a assinatura fria do planejamento dos Menezes. Os 11 homens foram jogados na vala, cobertos rapidamente pela terra revolvida e, em seguida, nivelados com a passagem constante dos cascos. Quando a manhã chegou, não havia mais rastro do clã Souza, nem do massacre. Apenas a vastidão silenciosa da campanha e o sol que subia, pronto para iluminar um dia normal,
ignorante da mancha de sangue e honra perdida que jazia sob seus pés. O destino havia se cumprido. Os Menezes haviam vencido, mas a um custo que apenas o tempo revelaria. Eles haviam trocado a humilhação financeira pela maldição de serem assassinos, e o silêncio da fronteira se tornara o guardião de um segredo sombrio. O vazio deixado pelos 11 homens seria preenchido pela lenda distorcida de sua fuga e pelo medo silencioso que a partir de agora pairaria sobre Bagé. O orvalho da madrugada de Bagé, frio e cortante, lambia os cascos dos cavalos enquanto os Menezes voltavam para a Estância da Sombra. O caminho de volta era o mesmo, mas o peso sobre os ombros de Joaquim e seus 5 parentes era insuportável. Um fardo invisível, mais denso que o couro cru de um pala encharcado. O silêncio não era mais o aliado que lhes havia guardado o segredo no galpão de Esquila. Agora era o inimigo, um eco constante que amplificava a batida descompassada de seus próprios corações. Eles não haviam falado uma única palavra desde que a última pá de terra, revolvida pelos cascos exaustos, cobriu a vala. O cheiro de morte, embora tentassem ignorar, impregnava suas roupas, misturando-se ao aroma de suor e feno. Joaquim, montado à frente, sentia a rigidez da mandíbula. Ele havia garantido a honra, mas a que preço? O código havia sido cumprido, mas a lei dos homens pairava como uma névoa sobre a vastidão da campanha. Ao chegarem na estância, ainda antes do sol romper a linha do horizonte, a rotina precisava ser restaurada com uma precisão quase militar. A normalidade seria a sua couraça. Desmontaram, cuidaram dos animais. Os cavalos, testemunhas mudas e involuntárias do incidente, eram tratados com uma frieza profissional, como se nada de extraordinário tivesse ocorrido. As facas de prata, lavadas no riacho distante, estavam secas e guardadas, mas a memória do que haviam tocado permanecia nas palmas das mãos dos Menezes, uma espécie de calo moral que jamais desapareceria. A primeira prova de fogo foi a luz do dia e a presença da família. Dona Aurora, esposa de Joaquim, era a personificação da estância, forte, reservada e com olhos que não se enganavam. Ela estava na cozinha preparando o chimarrão quando os 6 homens entraram. O sol, ainda tímido, entrava pela janela, iluminando a poeira suspensa no ar. Ela notou a tensão nos ombros de Joaquim, a forma como Bento, seu irmão mais novo, evitava olhar para ela, e a palidez do primo Ciro. A noite foi longa, Joaquim, disse ela, a voz baixa, sem levantar a cabeça. Foi, ele respondeu, rouco. O acerto de contas foi complicado. Tivemos que esperar o amanhecer para fechar o negócio. E o Souza? Joaquim Menezes parou na soleira da porta. A mentira, ensaiada durante o percurso, precisava ser entregue com convicção absoluta. Era mais do que uma história. Era a fundação do seu futuro. Eles se foram. Foram para o Uruguai, Aurora. Levaram o ouro e o gado. Venceram a aposta e decidiram que era hora de mudar de ares. Deixaram a fronteira. Não voltam mais. Dona Aurora levantou os olhos. Eles eram sagazes, capazes de ler a verdade oculta sob as camadas da conveniência. Ela não perguntou sobre o gado, nem sobre o ouro. Ela perguntou sobre o vazio. 11 homens, Joaquim. 11 homens de família que simplesmente abandonam tudo e atravessam a fronteira, sem um adeus, sem uma palavra para o capataz. Ela pousou a cuia sobre a mesa. Você está frio, Joaquim. Gelado. Ele não podia ceder. O silêncio era a única resposta permitida. Ele se aproximou, beijou-a na testa, um gesto que parecia ensaiado e distante. O negócio de cavalos é assim, rápido, inesperado. Eles levaram o dinheiro e sumiram. É a vida de quem vive à margem, Aurora. Agora, o assunto está encerrado, e que ninguém mais toque nele. A aceitação de Aurora foi o primeiro pilar da fachada dos Menezes. Ela não acreditou, mas entendeu o código de silêncio que lhe era imposto. Sua cumplicidade silenciosa era o preço de manter a estância de pé e os filhos seguros. A notícia viajou por Bagé não como um incêndio, mas como uma geada que congela a alma. 11 homens, 11 membros do clã Souza haviam evaporado. A versão oficial, espalhada pelos Menezes com a precisão de um boato bem orquestrado, era a da fuga.
Os Souza, envergonhados pela vitória suja, o cavalo dopado, teriam se apoderado do pagamento e, temendo a retaliação legal e social, teriam cruzado o rio Quaraí, desaparecendo na vastidão uruguaia. A princípio, a narrativa colou. A fronteira era um lugar de desaparecimentos, revoluções, dívidas, brigas de honra. Tudo era motivo para sumir. Eram tempos de guerra na Europa, mas na campanha gaúcha, a guerra era sempre pessoal. Contudo, a ausência de 11 pessoas cria um vácuo social que a história de uma fuga não consegue preencher totalmente. Os Souza eram proprietários de terras, tinham laços na cidade, esposas e filhos que não foram com eles. Em Bagé, o delegado Eurico Machado, um homem de meia idade com a paciência curta e o instinto aguçado, recebeu o primeiro sinal de que a história dos Menezes era oca. Era o capataz dos Souza, um peão chamado Zeca, que se recusava a aceitar o abandono. Doutor Eurico, o Olavo Souza pode ser o que for, mas ele não abandona a família e o gado. E ele não ia embora sem a faca de prata que herdou do avô. Ela está lá, pendurada na parede da sala. Zeca falava com a indignação de quem conhece a alma do seu patrão. Eurico ouviu no silêncio do seu gabinete, iluminado pela luz fraca de um lampião. Ele sabia que o código de honra gaúcho era mais forte que qualquer lei escrita. Sabia também que os Menezes eram uma força antiga, veteranos das revoluções de 93, homens que tinham o cheiro de pólvora e terra na pele. Zeca, se Olavo levou o dinheiro, ele deve ter tido pressa. As coisas dele ficam aqui, ponderou Eurico, enquanto observava o mapa da região na parede, focando na estância da sombra. Não, doutor. E a égua campeira do Olavo, a Relâmpago? Ela está aqui. Ninguém atravessa o Quaraí sem o seu melhor cavalo. Ninguém. Eles foram embora a pé, doutor. E isso não é jeito de gaúcho sumir. A observação de Zeca, simples e focada na logística da vida na fronteira, perfurou a narrativa dos Menezes. A Relâmpago, o animal de estimação de Olavo, havia sido deixada para trás. O incidente não era uma fuga. Era um acerto de contas forçado. Eurico sabia que não podia simplesmente marchar até a estância da sombra e acusar os Menezes. Eles eram poderosos, tinham influência política e eram temidos. Um confronto direto poderia resultar em mais sangue. A investigação precisava ser invisível, um trabalho de paciência e nervos. Ele decidiu investigar a tragédia a partir de suas bordas, observando o comportamento dos sobreviventes. Na estância da sombra, a vida seguia um ritmo alterado. Os Menezes trabalhavam com uma ferocidade renovada, quase como se tentassem enterrar o ato sob o trabalho braçal. Mas a tensão era palpável. Eles haviam trocado o conforto da honra pela vigilância constante. Joaquim, o mentor, era agora o mais isolado. Ele passava as noites acordado, sentado na varanda, observando a escuridão da campanha. Ele ouvia o vento, mas o que ele realmente buscava era o silêncio que se recusava a voltar. Os irmãos e primos começaram a manifestar o estresse de formas diferentes. Bento, o mais jovem e impulsivo, tornou-se taciturno e bebia em excesso. Ramiro, o mais pragmático, transformou-se em um cão de guarda da propriedade, desconfiando de cada sombra, de cada cavaleiro que passava na estrada. Ele se apegou à garrucha que agora estava sempre por perto. O peso da violência implícita era o que mais os consumia. Eles não precisavam falar sobre as facas ou o cheiro metálico, pois o ato estava gravado na memória celular de cada um. O vazio, deixado pelos 11 homens, havia se alojado dentro deles. Um dia, enquanto inspecionavam o gado, Pedro, um dos irmãos, parou seu cavalo e olhou para Joaquim. Joaquim, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro contra o vento. Onde está a vala? Joaquim não precisou perguntar qual vala. Está onde a deixamos, Pedro. Sob a terra revolvida, onde o gado costuma pastar, nivelada. Não existe mais. Eu sei que não existe, disse Pedro passando a mão pelo rosto, cansado. Mas eu sinto o cheiro dela. Eu sinto o peso da terra sobre nós. E se chover forte, Joaquim? E se os cachorros farejarem? A preocupação com a ocultação era o novo calcanhar de Aquiles. A terra na fronteira era traiçoeira. Uma forte chuva poderia revelar o segredo em poucas horas.
O uso dos cavalos para disfarçar o enterro havia sido engenhoso, mas a natureza não perdoa a pressa. Joaquim desceu do cavalo e encarou o irmão. Seus olhos eram duros, frios como a lâmina de uma faca recém-afiada. Não vai chover, ele decretou, não como uma previsão, mas como uma ordem ao destino. A terra está seca, e se chover, vamos refazer o trabalho. Mas você precisa parar de pensar, Pedro. Você precisa esquecer que eles existiram. Eles sumiram, estão no Uruguai. Essa é a verdade, para nós, para a cidade, para o mundo. A pressão psicológica, no entanto, vinha de dentro. Os Menezes haviam quebrado um tabu que ia além do crime. Eles haviam profanado a regra não escrita de que, mesmo nas apostas mais arriscadas, o perdedor poderia pagar com gado ou terra, mas nunca com a vida, a menos que fosse em combate aberto. A frieza do planejamento, a execução no galpão de Esquila, tudo isso era uma mancha que o tempo não lavaria facilmente. Em Bagé, o delegado Eurico começou a mover suas peças. Ele não podia confrontar os Menezes, mas podia investigar as finanças do Souza. O que ele descobriu foi que a comitiva vencedora não havia vendido suas propriedades. O dinheiro da aposta, embora substancial, não justificava o abandono total de uma vida estabelecida. Eurico enviou um telegrama a um contato em Rivera, no Uruguai, pedindo informações sobre a entrada de 11 homens com grandes somas de dinheiro e gado. A resposta veio rápida e negativa. Nenhum grupo grande havia cruzado a fronteira recentemente com características que batessem com a descrição do Souza. O acerto de contas não havia terminado no galpão de Esquila. Ele havia se transformado em um jogo de xadrez lento e perigoso. Eurico sabia que estava enfrentando o silêncio de uma família poderosa, e que a única prova que ele poderia encontrar era a que repousava a 7 palmos sob a terra da Estância da Sombra. A tensão se intensificou na cidade. As carreiras de cavalos foram suspensas. O código de honra havia sido violado, e agora pairava sobre todos os fazendeiros e apostadores a sombra do medo. O que aconteceu com os Souza não era apenas um crime, era um aviso. O capitão Elias, da Brigada Militar, um homem que apreciava a ordem acima de tudo, procurou Eurico. Delegado, o ar de Bagé está pesado, disse Elias, entrando na delegacia. Os Menezes estão tensos, eles andam armados até os dentes. E o povo está falando, não é fuga, é lenda, lenda de sangue. Lendas são difíceis de provar, capitão. Mas o que me intriga é o destino. Por que os Menezes fariam um trabalho tão limpo se a intenção era apenas calar a boca deles sobre o cavalo dopado? Eles poderiam ter matado Olavo e deixado os outros irem. Não é sobre o cavalo, Eurico, é sobre a humilhação. Eles perderam a honra na frente de todos. E Joaquim Menezes é um homem que não suporta ser diminuído. Ele matou 11 para garantir que ninguém mais ousasse rir dele. Eurico concordou, passando a mão pela barba por fazer. A motivação era puramente humana. A vaidade ferida, transformada em fúria homicida. Precisamos de um corpo, capitão. 11 corpos. E eles estão muito bem escondidos na Estância da Sombra. Eu vou precisar de um pretexto. Algo que me permita entrar naquela terra sem começar uma guerra civil. A noite silenciosa havia terminado, mas a madrugada da desconfiança estava apenas começando. Os Menezes haviam comprado o silêncio da fronteira com sangue, mas o preço exigido pelo destino era a paz de espírito. Eles eram agora prisioneiros de sua própria estância, guardando uma vala comum que parecia pulsar sob seus pés. O vazio dos Souza se tornava, a cada dia, o inferno particular dos Menezes. A história de sua fuga para o Uruguai era a mentira que a cidade aceitava, mas a verdade, fria e enterrada, aguardava o momento de ser desenterrada pela persistência da lei ou por um erro fatal dos assassinos. O capitão Elias olhou para o mapa da Estância da Sombra. O ponto onde, segundo os boatos, a comitiva havia sido vista pela última vez, o galpão de Esquila, parecia um buraco negro no mapa. A busca seria longa e provavelmente sangrenta. A Estância da Sombra havia se tornado o pântano seco do clã Menezes. O sol de Bagé de 1942 queimava a pastagem, mas não conseguia evaporar o miasma pesado que pairava sobre a sede. O silêncio, antes um luxo na vastidão da fronteira,
era agora uma opressão, um cobertor de lã áspera sufocando cada respiração. O cheiro de terra revolvida na área do galpão de esquila, disfarçado pela poeira e pelo esterco velho, era um fantasma olfativo que apenas os Menezes conseguiam captar. Era o odor metálico de uma promessa quebrada. Joaquim Menezes, o líder cuja honra ferida havia demandado o sacrifício de 11 vidas, não dormia. Ele não permitia o sono, encarando a escuridão do seu quarto como se ela fosse um inimigo tangível que pudesse se materializar a qualquer momento. Seus irmãos, e especialmente os primos, seguiam seu ritmo insano, transformando a vigilância em rotina. Eles patrulhavam a cerca, cuidavam do gado, mas seus olhos sempre voltavam para o sul, para o ponto exato onde a terra parecia mais baixa, mais macia. Mas era Pedro, o irmão mais novo e o mais sensível, quem carregava o peso maior da tragédia. Pedro havia tentado enterrar a lembrança dos olhos de Olavo Souza, o líder rival, no momento em que a faca de prata havia cumprido seu destino. Mas as lembranças eram como parasitas que se alimentavam de sua paz. Ele havia parado de beber, pois o álcool apenas amplificava os sussurros que vinham do chão. Uma noite, a insônia de Pedro o levou para fora da casa. A lua minguante era um caco de vidro frio no céu, e o vento minuano trazia o som seco do mato. Pedro caminhou descalço, como um sonâmbulo, em direção ao galpão. Ele não estava procurando nada, estava sendo puxado. Quando chegou perto da vala comum, o ar gelou, apesar do calor seco da noite. Ele parou. O que viu não era real, mas era tão vívido quanto o couro em suas mãos. 11 sombras tênues, quase transparentes, pareciam flutuar sobre a terra. Elas não faziam barulho, não falavam, apenas observavam. Eram os Souza, presos entre o nada e a vingança. Pedro cambaleou para trás, o pânico cortando sua garganta. Ele não sentia medo da morte, mas sim da condenação eterna que a profanação daquela terra havia lhe imposto. Vão embora, ele murmurou, a voz rouca. Vão para o Uruguai. Vocês não estão aqui. Ele foi encontrado por Lívio Menezes, um dos primos, que fazia a ronda naquela hora. Lívio não perguntou o que Pedro estava fazendo, mas viu o suor frio na testa do irmão e o tremor incontrolável em suas mãos. Lívio apenas o puxou pelo braço, levando-o de volta à casa grande, onde Joaquim estava sentado à mesa da cozinha, limpando sua garrucha, mesmo às 3 da manhã. Pedro estava lá fora, Joaquim, disse Lívio, mantendo a voz neutra, mas o aviso era claro. Perto do galpão, estava falando sozinho. Joaquim não levantou os olhos da arma. O clique seco do mecanismo de recarga parecia ensurdecedor no silêncio da cozinha. Ele está cansado, Lívio. Mande-o tomar um banho frio. E se ele sair da casa de novo, amarre-o. Não vamos deixar que a fraqueza de um estrague o sacrifício de todos. O sacrifício. Joaquim havia rebatizado o massacre. Não era mais um crime, mas um ato necessário para preservar a honra e o legado do clã. Ele havia construído uma muralha de mentiras e silêncio, e não toleraria que uma rachadura se abrisse por causa da consciência culpada de Pedro. Na delegacia, a pressão externa se articulava com a frieza burocrática da lei. Eurico e Capitão Elias sabiam que não podiam cavar a Estância da Sombra sem uma ordem judicial de peso, e juízes da fronteira eram notoriamente avessos a melindrar famílias ricas e influentes como os Menezes. Não vamos atrás dos corpos, decidiu Eurico, batendo o punho na pilha de documentos dos Souza. Vamos atrás dos bens. O que eles mais protegem é a terra e o dinheiro, capitão, não o que está debaixo da terra. O delegado usou a ausência dos Souza para criar um imbróglio legal complexo. Ele formalizou uma denúncia sobre a suposta venda irregular das propriedades dos Souza. Se os 11 homens haviam fugido para o Uruguai, como o clã Menezes alegava, eles teriam vendido suas terras legalmente, mas os registros de cartório estavam incompletos e o gado, que deveria ter sido transferido como pagamento da aposta, não havia sido formalmente registrado. Eurico enviou um oficial de justiça, acompanhado de um único sargento da brigada, para manter as aparências, à Estância da Sombra. A intimação era seca e legalista. Os Menezes deveriam comparecer à delegacia em 48 horas, portando todos os documentos relativos à transação da aposta
e a suposta aquisição de bens dos Souza. O não comparecimento seria interpretado como fraude fiscal e apropriação indébita. Era o pretexto que Eurico precisava. Não uma acusação de assassinato, mas uma disputa de propriedade. A intimação chegou à estância no meio da tarde, entregue diretamente nas mãos de Joaquim Menezes. Ele leu o papel com uma calma mortal. Seus olhos, que haviam visto a morte de 11 homens sem piscar, agora demonstravam uma irritação profunda com a audácia do Estado. Fraude fiscal, ele sibilou, amassando o papel. Ele está nos provocando com papelada. É uma armadilha, Joaquim, alertou Lívio, que estava ao seu lado. Se formos, Eurico vai nos apertar sobre o Souza. Se não formos, ele vai usar a brigada para confiscar gado e alegar que é propriedade dos desaparecidos. Joaquim sabia que a lei era um campo minado mais perigoso do que qualquer tiroteio de fronteira. Em um tiroteio, ele vencia com a força bruta. Contra a lei, ele precisava de astúcia. Não vou eu. Ele quer me ver. Ele quer ver a tensão em meus olhos. Vou mandar quem ele menos espera. Vou mandar quem não tem nada a esconder, porque não participou de toda a sujeira. Ele olhou para o primo, Mário Menezes, um homem grande, lento, mais preocupado com a contagem do gado do que com a política do clã. Mário havia participado da execução, é claro, mas era o mais inexpressivo, o mais fácil de fingir ignorância. Mário, Joaquim chamou, a voz grave. Você vai à cidade, vai levar os papéis que preparamos para o gado e vai dizer ao delegado que a dívida foi paga, mas os Souza fugiram depressa e não houve tempo para formalizar a papelada em cartório, pois eles estavam sendo caçados por antigos credores uruguaios. Seja educado, mas firme. E não se esqueça da garrucha no cós da calça. O ar-condicionado da delegacia de Bagé não existia em 1942. O calor entrava pelas janelas gradeadas, misturando-se com o cheiro de poeira, tabaco barato e suor. Mário Menezes entrou na sala de Eurico com a postura de um fazendeiro que havia sido incomodado em seu trabalho. Ele estava limpo, vestindo um bombacha de cor clara e um lenço vermelho no pescoço, mas a tensão irradiava dele como o calor do meio-dia. Ele colocou a pasta de couro na mesa de Eurico. Delegado, disse Mário formalmente, Joaquim Menezes me enviou para resolver esse mal-entendido. A papelada está aqui. A aposta foi paga e os Souza foram embora, para o Uruguai. Eurico não tocou na pasta. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e acendeu um cigarro de palha lentamente. A fumaça subiu, criando uma barreira tênue entre eles. Mal entendido, Mário. 11 homens somem do mapa, e o único rastro que deixam é um pedaço de papel que sugere que vocês tomaram as terras deles como pagamento, mas não registraram nada. Eurico tragou, olhando Mário diretamente nos olhos. Isso não é um mal-entendido. É apropriação indébita, ou pior, é ocultação. Mário manteve a compostura, repetindo a versão ensaiada. Eles fugiram, delegado. Estavam sendo pressionados por dívidas antigas. Dívidas de jogo, sabe como é. Usamos o gado para cobrir o prejuízo da aposta, e eles seguiram. Estavam com pressa. Com tanta pressa que deixaram para trás suas famílias, suas casas e todo o seu gado registrado. Eurico sorriu, um sorriso sem humor. Ninguém abandona a vida inteira por causa de umas dívidas, Mário, a não ser que a alternativa seja muito, muito pior. O jogo de gato e rato era puramente verbal, mas a tensão psicológica estava no limite. Mário sentia o peso de cada palavra, sabendo que qualquer deslize revelaria o horror enterrado. Ele era um homem simples, e a complexidade do interrogatório o estava sufocando. Eurico, percebendo o ponto de pressão, mudou o foco sutilmente. Mário, me diga uma coisa. No dia da aposta, houve algum desentendimento mais sério? Além da perda, claro. Alguma discussão sobre o cavalo do Olavo Souza? Dizem que ele estava dopado. Mário engoliu em seco. Essa era a verdade que eles tentavam enterrar. A raiva que havia levado à matança. Ele havia sido instruído a negar tudo sobre a dopagem. Não, delegado. Perderam, pagaram, foram embora. Apenas o azar de perdedor. Azar, repetiu Eurico,
apagando o cigarro com um gesto lento. Eles estavam no galpão de esquila, não estavam? Naquela noite, para receber o pagamento em gado. Quem estava com eles naquele momento, Mário? Eu estava. E Joaquim e Pedro. Éramos nós que estávamos contando as cabeças para a transferência. Eurico anotou os nomes. Ele sabia que Mário estava mentindo sobre a facilidade da transação. Ninguém contava gado à meia-noite sem motivo. O galpão de esquila era o cenário. E o cenário gritava: acerto de contas. Você viu eles partindo, Mário? Viu os 11 homens montando seus cavalos e seguindo para a fronteira? Mário hesitou. Ele não podia dizer que viu, pois o clã havia passado a noite limpando a terra e cobrindo os rastros. Não vi eles montando. Quando terminamos a contagem, eles já estavam prontos para ir. Eu voltei para casa. O resto do gado ficou para ser movido pela manhã. Então você não tem certeza se eles cruzaram a fronteira, Mário. Você só tem certeza de que eles saíram do seu campo. Eurico sorriu de novo, mas desta vez era um sorriso de triunfo frio. Ele havia encontrado a rachadura. Mário não podia atestar a fuga, apenas a ausência. Mário, você pode ir, mas leve a mensagem a Joaquim Menezes. A documentação é insuficiente. Eu vou abrir uma investigação formal sobre a propriedade do gado e das terras do Souza. Isso me dá jurisdição legal para inspecionar a estância da Sombra em busca de irregularidades administrativas. Diga a ele que não estou procurando por um crime de sangue. Estou procurando por gado roubado. E se eu encontrar o gado, eu encontro a verdade. Mário saiu da delegacia sentindo que havia sido despido em público. Ele havia cumprido sua missão, mas havia dado a Eurico a permissão de que ele precisava. Na estância da Sombra, a notícia do avanço de Eurico caiu como um raio. Gado roubado! O desgraçado está usando o gado! Gritou Joaquim, jogando a garrafa de cachaça contra a parede. Ele estava furioso, não pelo risco de prisão, mas pela humilhação de ser tratado como um ladrão mesquinho. Ele vai trazer a brigada, Joaquim. Pedro, pálido e trêmulo, tentou alertar. Não. Ele vai trazer 1 ou 2 homens, sob pretexto de inspecionar o rebanho. Se ele vier com a brigada inteira, é guerra aberta, e ele sabe que perde. Ele quer nos forçar a um erro. Joaquim Menezes sabia que o tempo estava se esgotando. Eurico tinha o pretexto legal. Ele entraria na estância. E uma vez lá, ele não procuraria apenas gado. Ele procuraria a vala. Temos que mover os corpos, decretou Joaquim, a voz baixa e letal. A terra está seca, mas se Eurico vier com cães farejadores, não teremos como esconder. Vamos desenterrar, mover para a área do pântano, onde a terra é mole, e usar cal virgem. Agora, esta noite, temos que apagar o incidente para sempre. Pedro ouviu a ordem com um terror paralisante. Desenterrar os mortos. Reviver o horror. Ele era a rachadura na muralha, e agora ele seria forçado a mergulhar de volta no vazio. A noite silenciosa estava prestes a ser reencenada, mas desta vez a audiência seria o delegado Eurico e o capitão Elias, que aguardavam pacientemente o cheiro da terra fresca na delegacia, prontos para desvendar o segredo da estância da Sombra. O destino, implacável, exigia que os assassinos profanassem sua própria obra de ocultação, cavando o túmulo de sua própria paz. A noite desceu sobre Bagé com a fúria fria do minuano, uma lufada gelada que parecia querer varrer a estância da Sombra da face da terra. Joaquim Menezes não perdeu tempo. A ordem de desenterrar os 11 homens foi executada sob a luz fraca de lamparinas de querosene, cujas chamas tremulavam, projetando sombras alongadas e espectrais no galpão de esquila. Eram os 4 irmãos e os 2 primos, os mesmos 6 homens que haviam selado o destino do clã Souza. Agora, eles eram coveiros de sua própria paz, forçados a profanar o silêncio que haviam comprado com sangue. O local era a vala rasa, disfarçada por meses de grama seca e galhos caídos, perto da cerca de arame farpado. A terra, batida e compactada, cedeu com um gemido abafado sob as picaretas. O som era metálico, um ritmo fúnebre que quebrava o silêncio da fronteira. Cada golpe era um eco do tiro que havia começado o incidente, uma batida na porta do inferno que eles haviam construído. Pedro, o mais jovem dos irmãos,
Sentia o peso da picareta como se fosse o peso do mundo. Ele cavava com uma eficiência mecânica, mas seu estômago se revirava. Para ele, o acerto de contas havia terminado naquela noite silenciosa de 1942. Desenterrá-lo era reconhecer que o destino era um carrasco paciente, que obrigava o criminoso a limpar a própria cela. Ele era a rachadura, e a escuridão daquela noite estava forçando-o a se quebrar por completo. O cheiro da terra revolvida, um misto de mineral e mofo, logo deu lugar a algo mais pesado, mais denso, algo que falava de ausência e decomposição. Joaquim, implacável, trabalhava em silêncio ao lado de seu irmão. Ele não olhava para o que desenterrava. Ele olhava para o futuro, para o delegado Eurico e a necessidade imperiosa de apagar toda e qualquer evidência que pudesse ser analisada por peritos ou farejada por cães. Sua frieza era uma armadura, mas a urgência em seus movimentos traía o medo de ser pego em sua própria armadilha. Quando a primeira silhueta emergiu, envolta no que restava de um poncho grosso, um dos primos, Genésio, parou de cavar e vomitou no mato. O vômito era o único som de fraqueza permitido naquela noite silenciosa reencenada. Joaquim, sem sequer dirigir o olhar a Genésio, apenas apontou com o queixo para a carroça de feno que esperava na escuridão. A tarefa de mover os 11 corpos era um pesadelo logístico e moral. Não havia como fazê-lo com dignidade, apenas com brutal pressa. Eles eram sacos de ossos e terra, lembretes pesados da honra estilhaçada. Cada corpo que era jogado na carroça parecia arrastar consigo mais um pedaço da alma dos Menezes. Pedro sentiu um frio que não vinha do minuano, mas da certeza de que eles haviam cruzado um Rubicão de onde não havia retorno. Joaquim, no entanto, era a personificação do cálculo frio. Rápido, antes que a lua suba de vez. O pântano nos espera, sibilou ele. O pântano, conhecido pelos locais como a Boca do Diabo, ficava a quase 5 quilômetros do galpão, uma área de terra movediça e água parada, coberta por juncos e um cheiro perpétuo de metano. Era o local perfeito para o que eles tinham em mente. Um sepultamento definitivo, onde a própria natureza se encarregaria de dissolver o incidente. A carroça, puxada por cavalos de tiro robustos, avançava lentamente pela relva molhada. O percurso era um calvário. A cada solavanco, os corpos se moviam, e Pedro, que ia atrás, sentia-se em um cortejo macabro, onde ele era a única testemunha viva da dimensão do crime. Ele pensava em Olavo Souza, o homem que havia ganhado a aposta. Uma aposta. Tudo aquilo por uma aposta. O código de honra gaúcho havia se transformado em uma licença para um massacre, e agora eles estavam pagando o preço, não na prisão, mas na profanação de suas próprias mãos. Chegando ao pântano, a escuridão era quase absoluta, apenas pontuada pelo brilho aquoso da lama. A vala já estava parcialmente inundada, e a terra era tão mole que aceitava os corpos com facilidade. O momento crucial era a aplicação da cal virgem. Joaquim havia trazido sacos e mais sacos do pó branco e cáustico. A cal virgem não apenas aceleraria a decomposição, mas neutralizaria qualquer odor persistente que pudesse atrair Eurico ou seus cães. Era o toque final, a assinatura química no acerto de contas. Enquanto despejava o pó sobre os corpos, criando uma névoa sufocante e ardente que forçava os homens a tossir, Joaquim falou pela primeira vez desde que começaram a cavar. Sua voz era rouca, mas carregada de uma convicção terrível. Isto, ele disse, observando o pó branco cobrir a escuridão, é o fim do incidente. O gado que Eurico procura não existe, e os homens que ele procura estão agora na terra que se move. Ele pode inspecionar a estância, pode farejar o quanto quiser. Não encontrará nada além de terra virgem e o silêncio. Pedro olhou para o irmão. Viu não um assassino, mas um homem consumido pela necessidade de controle, um caudilho que não podia aceitar a derrota, nem mesmo a derrota moral. Joaquim estava construindo uma fortaleza de mentiras, e a cal virgem era a argamassa. Ao voltarem para a estância da sombra, o amanhecer estava prestes a rasgar o horizonte. Os Menezes estavam exaustos, cobertos de lama, cal e o terror silencioso da noite.
Eles haviam limpado o local da primeira sepultura com meticulosidade, cobrindo o chão com esterco fresco e movendo o gado para a área, garantindo que qualquer traço de terra revolvida fosse pisoteado e apagado. O sol nasceu, e com ele, a promessa da chegada de Eurico. Na manhã seguinte, o delegado Eurico da Silva preparava sua visita. Ele não estava sozinho. O capitão Elias, da Brigada Militar, havia concordado em acompanhá-lo, sob o pretexto oficial de garantir a ordem durante a inspeção administrativa de gado. Elias, disse Eurico, ajustando seu chapéu de feltro antes de sair da pequena delegacia de Bagé. O cheiro é o que procuramos. O cheiro da terra nova ou o cheiro do medo. Os Menezes são homens da terra. Eles pensam que podem esconder tudo sob a relva. Mas o solo não mente. E a ganância deles nos deu a chave. Elias, um homem prático e desconfiado, assentiu. Ele conhecia os Menezes. Sabia que eles eram capazes de qualquer brutalidade para manter o poder e a honra. 11 homens sumidos não eram um simples roubo de gado. Era uma declaração de guerra à lei. E se eles reagirem, delegado? Eles são 4 irmãos e 2 primos, todos armados e veteranos, alertou Elias, a mão repousando no coldre de seu revólver. Eles não vão reagir. Não enquanto eu estiver procurando por gado. Se atirarem em nós, eles confirmam o crime. Eles são orgulhosos demais para se expor por um bando de animais. Vão nos deixar entrar, sorrir e nos oferecer chimarrão. E é aí que o jogo começa. A viagem para a Estância da Sombra era curta, mas carregada de presságios. O carro oficial da delegacia levantava poeira vermelha na estrada de chão batido. Quando chegaram aos portões, Eurico observou a propriedade. A Estância da Sombra era imponente, mas a atmosfera era de silêncio artificial. Não havia o burburinho normal de uma fazenda em pleno trabalho. Havia apenas a vigilância tensa. Joaquim Menezes estava esperando no pátio, ao lado da casa principal, com seu irmão Mário. Ele vestia pilcha impecável, e seu rosto era uma máscara de calma desafiadora. Ele estendeu a mão para Eurico com uma cortesia fria. Delegado, uma surpresa agradável, embora um tanto inusitada. Não esperava que viesse pessoalmente para inspecionar meus bois. Pensei que um capataz daria conta do recado. Eurico apertou a mão de Joaquim com firmeza. Joaquim, eu sou um homem que gosta de resolver as coisas pessoalmente, e a papelada do gado Souza estava confusa. É meu dever garantir a legalidade das transações na fronteira. Capitão Elias está aqui apenas para garantir que a inspeção ocorra sem perturbações. Joaquim sorriu, mas o sorriso não alcançava seus olhos. Perturbações? Aqui, delegado. Somos homens de paz e trabalho. Fiquem à vontade. O gado está na Invernada do Sul. Mário lhes mostrará o caminho. É uma área grande. Espero que tenham trazido botas resistentes. Eurico ignorou a ironia e passou a mão no queixo. Na verdade, Joaquim, eu gostaria de começar pelo galpão de Esquila. É onde Mário me disse que a transação de pagamento ocorreu. Gosto de ver o cenário dos negócios. Ajuda a entender a logística. O pedido era inesperado e direto. Joaquim não podia recusar sem levantar suspeitas imediatamente. O galpão de Esquila. O local onde o incidente havia começado e o local onde os corpos haviam sido enterrados até a noite anterior. Claro, claro, disse Joaquim gesticulando. É por ali, mas não há nada de interessante. Apenas lã e ferramentas. Interessante para mim, Joaquim, rebateu Eurico, seu tom agora puramente profissional. Ele deu um passo em direção ao galpão. Mário, nos guie. Mário, pálido, começou a andar na frente, sentindo a pressão do olhar de Eurico em suas costas. O galpão era grande e escuro, cheirando a óleo de máquina e ocre. Eurico, acompanhado por Elias, caminhou lentamente, inspecionando cada canto. Ele não estava procurando por lã ou ferramentas. Ele estava procurando pela terra. Ele se dirigiu à área nos fundos, onde a luz entrava por uma fresta no madeiramento. Era ali que a vala tinha sido cavada e, na noite anterior, meticulosamente limpa. Eurico se abaixou, tocando a terra do chão de terra batida perto da cerca. Ele esfregou o solo entre os dedos. Estava compactado. Ele farejou. Cheiro de esterco e poeira antiga. Nenhum sinal de terra revolvida recente, nem o cheiro metálico de decomposição. Terra firme,
comentou Eurico, erguendo-se. Ele olhou para Mário, que respirava com dificuldade. Você disse que estava tudo bem aqui, Mário. E está, delegado, tudo em ordem. Eurico então notou algo sutil, algo que apenas um homem acostumado a ler os sinais do campo notaria. No canto perto de onde a vala havia estado, havia uma concentração maior de fezes de gado e uma camada surpreendentemente espessa de terra solta, dissimulada sob o esterco. Uma camada fina demais para ser natural, como se tivessem tentado cobrir uma área maior com pressa. Ele deu um passo para trás, observando a cerca. Joaquim, essa cerca é nova? Não, delegado, é antiga. Apenas a consertamos recentemente. Claro, disse Eurico sorrindo de novo. Não era um sorriso de triunfo, mas de entendimento. Ele sabia que haviam movido os corpos. O pânico de Joaquim havia sido audível na noite anterior, e a urgência de mover tudo para o pântano era a única resposta lógica à sua ameaça. Bem, já que não temos nada aqui, vamos ver o gado na invernada sul, propôs Eurico. Ele não precisava encontrar a vala vazia. Ele precisava saber que ela estava vazia. Enquanto seguiam para a invernada, Eurico observava a paisagem. Ele não procurava mais por um buraco. Ele procurava por um caminho. O caminho de uma carroça pesada que havia se movido na escuridão, fugindo do galpão de Esquila. O capitão Elias, que tinha mantido distância, aproximou-se discretamente de Eurico, enquanto Mário se afastava para abrir uma cancela. E então, delegado, sentiu o cheiro? Não, a terra está limpa. Mas eles estavam cavando a noite toda, Elias. Eles moveram a carga. E quando alguém move 11 corpos, eles não os movem para um lugar fácil. Eles os movem para onde a natureza os engole. Eurico olhou na direção do horizonte para a linha escura e pantanosa que marcava o limite da Estância da Sombra. O silêncio do pântano era um convite para a verdade. Vamos inspecionar o gado, Elias. Mas quando terminarmos, vamos dar um passeio pelos limites. Eu quero ver onde a terra é mole. Quero ver a boca do diabo. A tensão na Estância da Sombra havia se transformado em um jogo de xadrez em campo aberto. Joaquim Menezes pensava ter limpado o tabuleiro, mas Eurico havia lido sua jogada e estava prestes a marchar em direção ao ponto de ruptura final. O local onde a honra e o horror estavam irremediavelmente enterrados sob a cal virgem. O destino agora vestia botas enlameadas e caminhava em direção ao pântano. A jornada para a invernada sul foi um pretexto elegante para Eurico. Os irmãos Menezes, Joaquim, Mário, Abelardo e Tobias, acompanhados pelos primos Cícero e Raul, formavam uma procissão tensa a cavalo. Eles falavam sobre a seca, sobre o preço da lã e sobre a qualidade do gado zebu. Mas a conversa era superficial, como uma película fina sobre um poço de piche. Todos sentiam que, a cada passo dos seus cavalos, eles se afastavam da segurança da casa grande e avançavam para o território do incidente. Eurico, montado em um cavalo emprestado, movia-se com a precisão de um geômetra, medindo não a terra, mas o medo de seus anfitriões. Ele não estava interessado no gado que pastava. Seus olhos estavam fixos na mudança da vegetação, na forma como o pasto seco e alto dava lugar a capins mais rasteiros, mais verdes e mais traiçoeiros, que anunciavam a proximidade da água parada. O ar, antes seco e poeirento, começou a ficar mais espesso, carregado de umidade e do cheiro ferroso da lama estagnada. Uma terra vasta, delegado, comentou Joaquim, tentando puxar Eurico de volta para a realidade dos negócios. Poderíamos passar dias apenas inspecionando o rebanho. Vastidão é um conceito relativo, Joaquim, respondeu Eurico, sem desviar o olhar do horizonte. Para um homem de fronteira, a vastidão é a ausência de testemunhas. Mas para um homem da lei, a vastidão é apenas mais espaço para esconder a verdade. Ele gesticulou em direção à linha de árvores retorcidas que marcava o limite da estância, onde a terra fértil se rendia ao brejo. É para lá que me interessa ir, para o limite, onde o pasto acaba e a água começa, onde o homem para de dominar e a natureza retoma o controle. Mário me falou sobre os limites da propriedade. Parece que o pântano ali é famoso. Mário, que vinha logo atrás, engoliu em seco. Apenas um atoleiro, delegado. Ninguém vai lá.
É a boca do diabo. O gado que entra, não volta. Não há nada para se ver. A ausência de coisas é por si só uma informação, Mário. Rebateu Eurico. Se ninguém vai lá, é o lugar perfeito para um passeio. Gosto de ver o que a natureza engole. E, francamente, depois de inspecionar a fazenda inteira, seria uma pena não visitar o ponto mais lendário da Estância da Sombra. O tom de Eurico era leve, quase turístico, mas a mensagem era clara. Ele sabia. Ele estava forçando a marcha para o local onde a noite anterior havia depositado o peso da tragédia. A comitiva seguiu em silêncio. O chão sob os cascos dos cavalos começou a ficar esponjoso. O sol do meio-dia, antes um inimigo da pele, agora parecia lutar para penetrar a névoa úmida que pairava baixa, como um sudário sobre a terra. O silêncio da boca do diabo não era um silêncio de paz, mas de espera. Só se ouvia o zumbido insistente dos mosquitos e o som abafado dos cascos que sugavam a lama a cada passo. Abelardo, o mais jovem dos irmãos, que não havia participado diretamente do acerto de contas, mas estava ali pelo código de sangue, começou a suar frio. Ele olhou para Mário buscando uma ordem, uma desculpa para recuar, mas Mário estava petrificado, incapaz de oferecer resistência. Joaquim Menezes, o líder, tentou pela última vez desviar o rumo. Delegado, este caminho é perigoso. Perdemos um cavalo de lida aqui no ano passado. A terra é traiçoeira. Nossos peões usam botas de cano alto, não sapatos urbanos como os seus. Eurico olhou para suas botas de couro polido, que agora estavam manchadas de lama escura. Ele sorriu. O sorriso de quem já havia pisado em terrenos piores. A lei, Joaquim, tem que estar disposta a sujar os pés para encontrar o que procura, disse ele, conduzindo o cavalo para uma trilha estreita e mal definida, que parecia ter sido aberta recentemente. O capitão Elias, seguindo Eurico, estava com a mão no coldre da garrucha, sentindo que o ponto de ruptura estava iminente. A atmosfera pesava tanto que parecia possível cortá-la com uma faca de esquila. Enquanto se aprofundavam no pântano, Eurico parou o cavalo abruptamente, forçando toda a comitiva a parar. Ele desceu, ignorando a lama que subiu até a canela, e se ajoelhou. Ele não estava olhando para a lama geral, mas para uma evidência sutil na borda da trilha. Interessante, murmurou Eurico. Ele apontou para uma moita de juncos esmagados e para um sulco excepcionalmente profundo na lama, que se estendia por alguns metros antes de desaparecer na água mais densa. Joaquim, que tipo de veículo passaria por aqui? Isso não parece trilha de cavalo de lida. O sulco era largo e profundo, o que indicava o peso de uma carroça sobrecarregada, possivelmente com rodas de ferro. E era fresco. A água ainda não havia preenchido completamente a depressão. Joaquim desceu do cavalo, sua voz rouca. Deve ter sido o carroção de lenha, delegado. Tivemos que buscar lenha seca mais para os fundos. Lenha, repetiu Eurico, erguendo uma sobrancelha. Ele se levantou, limpando a lama das mãos. Lenha é levada em carroças abertas, Joaquim. Esta trilha é muito profunda para a lenha. Parece o peso de algo mais substancial. Algo que não queria ser visto. Ele caminhou mais alguns passos, seguindo a trilha tênue até o ponto onde o terreno se tornava um charco. Ali, a água era quase preta, refletindo apenas as nuvens cinzentas acima. De repente, o cheiro atingiu-os. Não era o cheiro doce e nauseante da decomposição total, mas um cheiro químico, calcário, que se misturava ao odor de lodo e vegetação apodrecida. Eurico farejou o ar. Cal virgem, ou talvez cimento, um cheiro forte para um lugar que ninguém visita. Ele olhou para Joaquim, que agora estava completamente desarmado de sua arrogância, e para Mário, que estava prestes a desabar. A honra perdida em uma aposta em Bagé custou caro, não é, Menezes? O tom de Eurico era agora frio e cortante, desprovido de qualquer ironia. Vocês moveram a tragédia, mas não puderam apagá-la. A terra não aceita a mentira. 11 homens, 11 corpos pesados. E vocês acharam que a boca do diabo os engoliria sem deixar rastros. Eurico caminhou até a beira do charco, onde a água era mais rasa, e apontou para uma pequena elevação de terra que parecia deslocada, como uma cicatriz na paisagem. Era uma área que havia sido revolvida e depois compactada,
Mas o trabalho era apressado, feito sob a luz da lua e o pânico. Ali, disse Eurico, a palavra caindo no silêncio pesado. É ali que vocês depositaram o preço da humilhação. Sob aquela terra, misturada com cal para tentar calar o cheiro, está o acerto de contas que vocês julgaram necessário. A essa altura, Tobias Menezes, o mais impulsivo, soltou um gemido de frustração e desespero. O jogo havia acabado. A pressão psicológica de Eurico havia sido mais eficaz do que qualquer busca policial. Eles haviam sido conduzidos, passo a passo, diretamente para a vala comum. Joaquim Menezes levantou as mãos, não em rendição à lei, mas em reconhecimento ao destino. A honra estava perdida, e a verdade estava, literalmente, submergindo na lama. Delegado, disse Joaquim, sua voz agora apenas um sussurro rouco. O que o senhor quer? Eu quero o incidente, Joaquim, respondeu Eurico virando-se para encarar os 6 homens. Elias já tinha sacado a arma, pronto para qualquer reação. Eu quero a história completa. O que aconteceu no galpão de Esquila, porque a honra de vocês valeu a vida de 11 homens, e como a ganância por uma corrida de cavalo se transformou no maior banho de sangue da fronteira. Eu quero os nomes dos 11. E quero que vocês me digam quem foi o primeiro a puxar a faca de prata. O silêncio que se seguiu foi o silêncio da confissão. Era o vazio que antecede a queda, o momento em que o peso da culpa se torna insuportável e a terra, a boca do diabo, finalmente reivindica sua parcela. O clã Menezes havia tentado enterrar o horror, mas Eurico, o investigador, havia lido a paisagem e desenterrado a ferida aberta da fronteira. O pântano agora era o tribunal final. O destino havia chegado em Bagé, e ele trazia consigo a umidade fria da verdade. Eu quero o incidente, Joaquim, respondeu Eurico, virando-se para encarar os 6 homens. Elias já tinha sacado a arma, pronto para qualquer reação. Eu quero a história completa. O que aconteceu no galpão de Esquila, porque a honra de vocês valeu a vida de 11 homens, e como a ganância por uma corrida de cavalo se transformou no maior banho de sangue da fronteira. Eu quero os nomes dos 11. E quero que vocês me digam quem foi o primeiro a puxar a faca de prata. O silêncio que se seguiu foi o silêncio da confissão. Era o vazio que antecede a queda. O momento em que o peso da culpa se torna insuportável e a terra, a boca do diabo, finalmente reivindica sua parcela. Joaquim Menezes não olhou para o delegado, mas para o charco, para a elevação de terra que escondia a prova irrefutável de seu desespero. O rosto dele estava cinzento, a barba de 3 dias coberta de orvalho e resignação. Ele começou a falar, e sua voz, embora baixa, era clara, uma lâmina de som frio no ar pesado. Não foi a ganância, delegado, foi a humilhação. Ele começou, puxando um fôlego longo e doloroso. Perder para o clã Souza, tudo bem, mas perder daquele jeito, com um cavalo visivelmente cambaleando depois da linha de chegada, um animal que parecia ter bebido querosene. A aposta era alta, ouro, gado, terras, mas o que perdemos foi a palavra. A fronteira vive de palavra e honra. Se você deixa que te roubem em público, você não é mais ninguém. Você é o capacho dos Souza. Ele descreveu o convite, a armadilha armada com a precisão fria de veteranos. Os 11 homens dos Souza, pais, filhos, capatazes de confiança, chegaram ao galpão de Esquila, um lugar que cheirava a graxa rançosa e lanolina, um cheiro que agora parecia misturado ao de sangue seco. O galpão ficava isolado, perfeito para um acerto de contas longe de olhares curiosos. Nós dissemos que pagaríamos, continuou Joaquim. Eu mesmo servi o mate. Mário pôs o saco de ouro na mesa. Eles estavam rindo, zombando, dizendo que o nosso cavalo merecia ir para o matadouro. Foi aí que a conversa desandou. A tensão era palpável na descrição de Joaquim. Os Menezes, 4 irmãos e 2 primos, todos homens que tinham conhecido a pólvora e a faca em revoluções passadas, não suportaram a insolência. O ambiente de galpão, com suas ferramentas pesadas e o frio cortante do inverno gaúcho, transformou-se em um palco. Tobias, sussurrou Joaquim, fechando os olhos. Sempre o mais impaciente. Ele acusou o velho Souza de trapaça. O velho riu. Foi um riso alto, delegado, que ecoou naquele galpão como um tiro. Um riso que dizia que éramos fracos.
Nesse ponto, Tobias, que estava encolhido e choroso, levantou a cabeça. Ele disse que meu pai era um bêbado e que nossa linhagem estava acabada, que o Menezes não mandava mais em Bagé. A palavra, mais uma vez, foi o gatilho. O código de honra, inflamado pela perda financeira e a afronta pública, exigiu a retaliação. Quem puxou a faca de prata, Joaquim? Insistiu Eurico, sua voz mantendo a neutralidade do registrador de fatos, mas carregada de peso moral. Joaquim respirou fundo, e a umidade do pântano pareceu penetrar seus ossos. Fui eu. Eu levantei o punho, mas a faca de prata, a faca era de Tobias. Ele estava mais perto do velho Souza. O silêncio retornou, mais pesado que antes. A faca de prata, um símbolo de herança e poder no Pampa, fora a primeira a rasgar o ar. O que se seguiu foi o incidente na sua forma mais brutal e rápida. Não foi uma luta, foi uma execução. Os Menezes, armados com garruchas escondidas sob os ponchos e facas afiadas para a lida, renderam os Souza em segundos. A surpresa e a superioridade numérica dos Menezes naquele momento crucial garantiram que a reação fosse mínima. Não houve gritos, disse Joaquim, como se estivesse revivendo o som mais aterrorizante, a ausência dele. Eles entenderam o destino, 11 homens, um a um. Foi rápido, delegado. Foi limpo. Não foi por prazer. Foi para apagar a vergonha. Eurico assentiu lentamente, processando a frieza logística do crime. A ideia de limpeza era uma ironia amarga, considerando que haviam enterrado os corpos às pressas em um charco. E a vala? Perguntou Eurico. Os cavalos? Respondeu Mário Menezes, que havia permanecido calado até então com a voz embargada. Usamos os cavalos da estância para cavar a vala. A terra era mole ali, perto da água. Depois jogamos cal, muita cal. Queríamos que a terra se fechasse, que o cheiro sumisse. Achamos que ninguém jamais olharia para cá. É a boca do diabo, Eurico. Ninguém vem aqui a não ser para morrer afogado ou esconder o que não presta. A confissão estava completa. Não havia mais nada a ser dito além dos nomes das vítimas, que Joaquim listou com uma memória dolorosa e meticulosa. Os 11 membros do clã Souza. 11 vidas encerradas por uma aposta manipulada e um código de honra distorcido pelo orgulho. O delegado Eurico, o homem que havia desvendado o mistério lendo a paisagem e a psicologia dos criminosos, sentiu o peso da tragédia. Ele não sentiu satisfação, apenas o frio vazio que a verdade sempre trazia. A verdade era feia, brutal e, infelizmente, muito gaúcha. Ele olhou para Elias. Chame os outros. Precisamos de picaretas e lonas, e precisamos de reforço. O caminho de volta será longo. Elias, com um movimento seco da cabeça, começou a amarrar os pulsos dos 6 Menezes com cordas de couro. A resistência havia se dissolvido em resignação. Eles eram homens da fronteira, acostumados a perder e a ganhar, mas não a serem presos. O peso da lei era mais assustador do que o peso da culpa. Delegado, murmurou Joaquim enquanto Elias apertava a corda. O senhor vai desenterrá-los? Eu vou desenterrar a história, Joaquim, corrigiu Eurico. E o Estado precisa dar um nome à boca do diabo. Vai ser chamada de a Vala dos 11, e esse será o seu legado. Eurico afastou-se da borda do charco. A chuva fina havia parado, mas a escuridão persistia, não a escuridão da noite, mas a escuridão moral que havia se instalado naquele pedaço de Bagé. O clã Menezes, reduzido a 6 homens algemados na lama, havia tentado comprar o silêncio da terra com ouro e cal, mas a terra, como Eurico havia notado, não aceita mentiras. A luz fraca da manhã começava a quebrar sobre o horizonte do Pampa, mas não trazia calor, apenas a frieza de uma verdade exposta. O cheiro de cal e decomposição subia do charco, um testemunho mudo do acerto de contas. Enquanto Eurico montava seu cavalo, preparando-se para a longa jornada de volta à cidade, levando consigo os prisioneiros e a prova do crime, ele olhou para trás. O pântano, o charco, a boca do diabo, parecia respirar, engolindo a pouca luz que ousava tocá-lo. O massacre de Bagé não foi apenas um crime de violência. Foi um colapso da civilidade, um retorno ao código bárbaro, onde a honra valia mais do que a vida, e onde uma aposta perdida podia custar o futuro de 2 famílias.
Eurico sabia que a justiça seria lenta e talvez incompleta naquela fronteira esquecida. Os Menezes seriam julgados, mas o fantasma dos 11 Souza continuaria a assombrar a estância e o galpão de Esquila. O investigador, envolvido em seu poncho pesado, não sentia mais o frio da manhã, mas o frio profundo e inextinguível que vinha de encarar a escuridão no coração humano. O silêncio da fronteira, que antes parecia promessa de paz, agora soava como um eterno lamento pela violência desnecessária. O destino havia cobrado seu preço em Bagé, deixando para trás apenas a lama, o frio e a memória de um banho de sangue motivado por um cavalo e uma aposta. A história estava enterrada, mas agora estava desenterrada, e seu fedor era a prova de que, no Pampa, a lei dos homens era sempre secundária à lei da vingança.